E aí, meu povo, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Café com Beto. Dessa vez eu tenho café, o que é sempre maravilhoso. E hoje eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a sua imagem de Deus? Se eu perguntar pra você assim, pense em Deus agora, o que vem na tua mente? Vem alguma coisa? Tem alguma imagem? É importante eu pensar nisso? Eu acho. Eu acho que é sempre muito importante a gente ter uma imagem de Deus muito bem definida na nossa cabeça, na nossa mente. Então, por exemplo, se eu falar pra você assim, pô, o que é Deus pra você? Às vezes você vai me falar assim, ah não, Deus é amor. Legal. Deus é pai. Poxa, show. Essas são visões sentimentais de Deus, são visões do que a gente entende sobre a pessoa de Deus. E aí é quando alguém me fala assim, não, porque pra mim eu vejo Deus como pai. Eu falo, show, mas que tipo de pai? Porque às vezes quando falam pai, pode ser aquele, né, a imagem que vem na cabeça da pessoa, pode ser o quê? Ah, paizão, domingo à tarde, assistindo jogo de futebol, assistindo TV, deitadão assim, com parte da pança de fora dando aquela coçadinha. É uma visão de pai. Outros, se você falar pai, e a visão que as pessoas vai ter é completamente diferente, no sentido de que ela pode pensar num pai mais rígido, pai que raramente a abraça, um pai que raramente sorri ou elogia a pessoa. Qual é a tua visão de Deus? Ah, Beto, você quer falar sobre Deus Pai? Não, não, mas é que é uma visão que as pessoas têm de Deus. Nossa, nunca parei para pensar nisso. Nunca parei para pensar em como que eu vejo Deus, qual é a imagem que eu tenho dele. Eu te convido para fazer esse pensamento comigo hoje. Eu acho muito importante a gente ter uma imagem definida de Deus na nossa mente. E um simples motivo, bem simplesmente. Eu acredito muito que como a gente enxerga Deus tem total relação no nosso relacionamento com Deus. Né? Está totalmente pautado em como a gente se relaciona com Ele. Então, a imagem que eu tenho de Deus vai definir como eu me relaciono com Ele, como eu entro na presença de Deus. E aí, tudo que eu vou falar aqui, todos esses meus pensamentos e meditações, é sobre o seu íntimo, meu íntimo. Né? Vou questionar aqui a forma como a tua igreja realiza o seu culto, a forma como a igreja se porta diante de Deus. Não, eu estou aqui pensando em você e Deus, no caso eu e Deus. Né? Como que você, quando você se põe diante de Deus, você enxerga Deus e, consequentemente, você se porta diante dele. E como talvez eu acredite possa ser a melhor forma, ou a forma mais correta da gente se portar diante de Deus. Obviamente que tudo isso pautado e olhando alguns textos bíblicos. E são, na verdade, dois textos específicos. E o primeiro deles é sobre a imagem de Deus. Então, como nós enxergamos Deus. Para isso, eu quero pensar em como a Bíblia apresenta ele. Então, a Bíblia apresenta Deus de uma forma muito específica. E aí Deus vai aparecer em diversos momentos. Por exemplo, no Antigo Testamento, às vezes ele aparece como um anjo ali conversando. Às vezes fala sobre como o Espírito do Senhor agiu. Mas tem uma forma, uma visão bem específica quando a gente fala de Deus no Antigo Testamento. E eu quero pegar o texto de Isaías 6, porque é um dos textos do Antigo Testamento que mostra efetivamente Deus com uma imagem. Então Isaías 6, 1 diz o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. É um texto simples, é só um versículo, o resto do versículo ali é mais sobre o chamado de Isaías, que é maravilhoso. Mas essa visão de Deus num trono, sublime trono, é algo muito recorrente, principalmente no Antigo Testamento, mas não se enganem, ele também aparece no Novo Testamento. Para que não haja nenhuma chance da gente falar assim, mas essa é a visão que tinha no Antigo Testamento, a gente não precisa se preocupar com isso. Não. Essa é a visão que a Bíblia apresenta de Deus.
né? Então, sempre que há uma visão onde o profeta, né, a pessoa ali, o apóstolo, é levado na presença de Deus. Deus é apresentado, muitas vezes sentado no trono, né? Mas ele é sempre apresentado como um ser de poder. Então, quando a gente pega esse texto e a gente tem a ideia de assentado sobre um alto e sublime trono, o trono traz a noção de um rei, e um rei é sempre alguém que de autoridade, né? E poder. Então, o rei é uma figura de autoridade e poder. E aqui, além de tudo isso, é um alto e sublime trono. Ou seja, não é qualquer poder e autoridade, mas é de um alto poder e uma alta autoridade. E nós sabemos muito bem que Deus é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Então, esse alto e sublime trono, ele é incomparavelmente mais poderoso e de maior autoridade do que qualquer outro trono, do que qualquer outro rei, de qualquer outro reinado. Esse é o poder de Deus. Essa é a visão, essa é a ideia que a Bíblia traz da imagem de Deus. Então, eu gosto de entender, de pensar que a imagem que a Bíblia traz de Deus é uma imagem de poder e autoridade. Quando qualquer discípulo, qualquer profeta, qualquer homem do Senhor é colocado diante da imagem de Deus, o primeiro pensamento deles é sempre o quê? Certamente morrerei. O próprio Isaías aqui fala que eu não sou digno de estar na presença, né? Isso é muito forte. Isso é muito importante. A presença de Deus, ela é tão poderosa, tão superior, tão sublime. A gente não é digno, né? Nós humanos. Então, quando um profeta, um homem do Senhor, ele é levado e colocado diante de Deus, é óbvio que a reação dele vai ser o quê? Essa. Vai ser uma reação de, cara, eu não sou digno desse lugar. Eu não devia estar aqui. E aí, o Antigo Testamento tinha uma noção muito clara de que, diante da presença de Deus, há morte. Por quê? Porque quando Moisés encontra com Deus fala a primeira coisa assim, tira os sapatos do lugar que você está é santo. Então, Deus ali na sarça, ele já coloca essa visão de santidade e separação entre homem e Deus. Você está num lugar sério agora. Continuando o desenvolvimento da revelação de Deus para o povo, quando ele estipula ali o tabernáculo, o santíssimo lugar, o santo dos santos, o centro do tabernáculo, o local onde a presença de Deus estava, era um local de morte. Era um local que, se o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos para realizar ali o sacrifício e estivesse impuro, não tivesse feito todos os processos de santificação, de limpeza, de purificação, o sumo sacerdote morreria. O Levíticos deixa claro que tinha que amarrar uma cordinha nele para que ele fosse andando. Caso seja necessário, se parasse de fazer um clink, clink, clink de um sininho que ia no cinto, eles puxariam o corpo morto ali que já não estava mais andando, não estava mais fazendo barulho. Então, estar na presença de Deus significava, sim, estar em um lugar de autoridade, de uma presença muito poderosa. E essa visão de Deus causa não somente medo, mas causa temor. Que é o quê? Que é o entendimento da presença onde você está e saber que você não é digno. Não é medo. Medo, aquele medo, instinto natural de sobrevivência, medo que paralisa, que causa pânico. É temor, é consciência de estar diante de alguém superior, mais poderoso, e que realmente tem a nossa vida em suas mãos. Essa é a visão que eu entendo que esses textos que mostram a presença de Deus, que mostram ele sentado no seu sublime trono, passam pra gente. Deus é um ser de poder e autoridade. Então, quando eu pergunto para vocês, qual é a visão que vocês têm de Deus? Se vocês não têm nenhuma visão de Deus, se vocês não conseguem visualizar nada, peço que coloquem nas suas mentes agora essa visão. A imagem de Deus que é apresentada nos textos bíblicos.
Lembrando que não somente no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também, principalmente ali em Apocalipse, Deus aparece em um trono, mostrando-lhe seu poder, e os serafins e os querubins estão ao redor dele, e eles cantam, santo, santo, santo. Porque ele é um ser diferente. Sobre essa visão de Apocalipse é maravilhoso, porque os serafins e os querubins, os serafins eu acho, eles são seres tão poderosos, eles são seres que o simples falar deles faz tremer a base da criação. São seres de extremo poder. E esses seres de extremo poder não são dignos da presença de Deus. E eles cobrem seus rostos, seus pés, seus corpos. E eles falam, santo, 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 24 horas. Porque esses seres que abalam as estruturas do mundo são inferiores ao Criador de todo mundo. Então o próprio Apocalipse mostra uma visão de Deus, uma imagem de Deus, de um ser de extremo poder e extrema autoridade. Então ter bem definido essa visão nossa, Deus é esse ser de extremo poder, me leva ao nosso segundo ponto, que é o quê? Como nos relacionamos com este ser. Se eu vou me colocar ali diante desse ser, se eu vou me apresentar diante dele, quais são as atitudes que eu tenho que ter para com este ser de extremo poder? E aí aqui há uma diversidade muito grande de interpretações bíblicas e de vivências eclesiásticas, vivências cristãs. E cada um vai acabar seguindo por um caminho diferente. Eu vou respeitar o caminho de todo mundo e todo mundo tem que respeitar os seus caminhos. E aí é cada um com cada um. Mas aqui eu quero trazer pra gente 2 textos. Um só vou citar, o outro a gente vai ler. Onde o primeiro fala assim, que a gente tem que entrar na presença de Deus com audácia. Não sei se audácia é a palavra certa que está no texto, mas é uma boa visão, né? Que nós não devemos nos envergonhar de entrar na presença de Deus. Isso é muito importante, porque o sacrifício de Jesus rasgou o véu que estava no Santo dos Santos, de forma que a presença de Deus, que antes ficava concentrada ali e era exclusiva do sumo sacerdote, se tornou disponível para todos. Então, nós não temos mais um intermediador entre nós e Deus, né? Entre nós e Jesus. Nós temos ali livre acesso à presença de Deus, e isso é muito importante. Entendendo que estou indo diante de um Deus de extremo poder e autoridade, faz sentido eu pensar que eu não sou digno. E eu estou certo em pensar que eu não sou digno. Mesmo assim, tem uma coisinha chamada graça e outra coisa chamada misericórdia de Deus, que fazem com que nós possamos entrar na presença dele com ousadia. Deus quer que a gente entre na presença dele. Então, esse ser de extremo poder não quer que a sua criação, né, que a sua criatura, nós, fique longe dele. Ele não quer que a gente não tenha um relacionamento com ele. Ele não quer que a gente tenha medo dele. Mas, ao entrar na presença de Deus com ousadia, entendendo que sou pecador, não sou digno dessa presença, mas a graça maravilhosa de Deus me permite entrar nessa presença, eu acho sim que eu tenho que ter uma bela imagem de Deus formada na minha mente para que eu haja diante dele da forma correta. Entrar na presença de Deus com ousadia não significa que eu posso ser desrespeitoso com a pessoa de Deus, com a ideia de Deus, com a imagem de Deus. E entrar na presença dele de qualquer forma, fazendo qualquer coisa. Pelo contrário, consciente de que entrar nessa presença é uma presença de extremo poder e autoridade, eu tenho que entrar nela com ousadia, porque é meu direito, meu dever entrar diante dela, mas plenamente consciente de que eu não posso, não devo fazer qualquer coisa. Pelo contrário, devo ser extremamente respeitoso com ela, entendendo a sua autoridade, entendendo o seu poder. E aí eu dou um passo mais fundo, eu dou um passinho a mais. Porque quando a gente fala sobre entrar na presença, muitas vezes passa na nossa mente, faz sentido a gente pensar nisso, de que são momentos específicos. Então, o Antigo Testamento eram momentos específicos onde o sumo sacerdote estava ali diante do
Santo dos Santos. Ou, quando a gente tem algum rei, eram os momentos específicos onde a pessoa entrava na presença do rei. Então, a gente tem que pensar que é diferente hoje em dia. O véu rasgou. Nós já não temos mais um momento específico de entrar na presença de Deus. Pelo contrário. E aí aqui entra o nosso segundo texto, que está lá em 1 Coríntios 6. E aí eu vou ler exatamente o versículo que me interessa. Depois vocês vão lá, ler todo o contexto, tá? Eu não estou tirando o versículo do seu contexto, o que é muito importante. O 1 Coríntios 6, versículo 19 diz o seguinte: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito? Olha que interessante. É templo do Espírito, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. O nosso corpo é templo do Espírito. Isso é um texto muito interessante. Aqui ele está falando ali, que eu comentei do versículo 15, versículo 16, ele está falando sobre uma pureza de corpo, né? Então, falando sobre se juntar a meretrizes e usar o corpo para coisas impuras, né? Então ele está usando essa referenciação que o nosso corpo, ele é templo. A gente tem que manter o nosso corpo limpo, santificado, puro, não nos dar a desejos humanos e a desejos principalmente sexuais. Mas o ponto que eu quero observar aqui é que quando ele fala, não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, ele fala algumas coisas muito interessantes, né? O primeiro ponto, templo. A ideia de templo. A gente tem a ideia de templo fazendo uma referência ao templo de Israel, o templo de Jerusalém. E esse templo, por sua vez, é construído baseado nessa imagem do tabernáculo. O templo tinha o Santo dos Santos. Havia um lugar no centro do templo, onde a presença de Deus estava. Então, o comparativo que Paulo faz aqui é que o nosso corpo agora é o templo. E, assim como existia no templo o Santo dos Santos, e era local de habitação de Deus, o nosso corpo, sendo o templo, ele é o local de habitação do Espírito Santo. O que significa isso? Isso significa que nós estamos constantemente vivendo diante da presença de Deus. Então, não há mais um momento específico onde você se apresenta na presença de Deus, como o sumo sacerdote fazia, e aí você tem que fazer um processo de purificação para que você não morra nessa presença de Deus. Não! Nós estamos constantemente na presença dele. Nós estamos nesse exato momento em que você está vendo esse vídeo, que eu estou aqui gravando, eu estou na presença de Deus. Quando eu acordei hoje, eu estava lá. Quando eu fiz o meu cafezinho, eu estava na presença de Deus. Obrigado, Deus, por um cafezinho. Gente, estamos constantemente na presença de Deus. Então, o que eu quero que você faça agora? Eu quero que você faça um exercício junto comigo. Eu quero que você pense: qual é a visão que eu tenho de Deus? Qual é a imagem que eu tenho de Deus? Poxa, ele é esse Deus de poder e autoridade? Legal. Então, como que eu tenho que agir diante desse Deus de poder e autoridade? Com temor, respeito e reverência. Então, eu tenho que viver todos os momentos da minha vida com temor, respeito e reverência. Ou seja, eu tenho que cuidar com as minhas ações. Eu tenho que cuidar com o que eu falo, o que eu faço, para não me deixar cair em tentação, cair em pecado, para que eu não seja pedra de tropeço para o meu irmão, para que eu não seja talvez alguém que fale maldições, para que meu coração esteja cheio de coisas boas, para que eu fale bênçãos. Uma vida diante de Deus. Esse é o grande corandeu, que é um dos pontos principais da reforma protestante, mas a Bíblia fala sobre isso. Que é o quê? Corandeu, diante de Deus. Uma vida plenamente vivida diante de Deus. Consciente do quê? De que eu estou vivendo diante de Deus. Por isso que eu digo que a imagem que a gente tem de Deus, ela está diretamente relacionada com a nossa relação com Deus. Então, se eu tenho uma imagem de Deus, que é um Deus, não faz, whatever, é um Deus que está distante, é um Deus que não está próximo, eu vou viver uma vida pensando nisso. Então a minha vida ela vai ser uma vida leviana, vai ser uma vida que não vai colocar peso nas minhas ações. Agora, se eu tenho uma visão de Deus, de que esse é um Deus de poder, autoridade e presença, muda.
Muda porque daí eu começo a viver a minha vida até preocupado. Eu começo a viver a minha vida temorosamente, prestando atenção em cada ação que eu tomo, prestando atenção em cada pessoa que eu influencio, para que eu seja o melhor que eu posso ser. Porque Deus é o melhor para mim. Então, eu quero que a gente pense hoje, e é o pensamento desse café completo, e eu quero que isso fique na mente de cada um aqui, porque está na minha mente, né? Que a gente tem que viver uma vida consciente da presença de Deus e da importância das coisas que nós fazemos, falamos e vivemos. Viva uma vida consciente da imagem de Deus, desse ser no trono de poder e glória que está te olhando, está me olhando e está ali, só esperando a gente fazer uma coisa boa ou uma coisa boa, brincadeira. Mas ele está ali, ele está aqui e a gente está vivendo essa vida diante dele, ele está assistindo e a gente tem que viver o melhor que a gente pode viver. E a gente tem um potencial incrível para fazer coisas maravilhosas, mas a gente tem a tendência humana de usar o nosso potencial para fazer coisas péssimas. Então meu convite para você hoje é essa meditação, é ficar com esse pensamento. Como você tem vivido a sua vida? Qual é a imagem que você tem de Deus na sua vida? Pensa um pouco nisso. Se quiser compartilhar, compartilha com a gente. Vai ser um prazer ler, compartilhar sobre isso. Eu confesso que eu podia estar mais consciente dessa presença de Deus assim constante na minha vida. Às vezes a gente esquece e às vezes eu deixo, né, o humano dar uma dominada. Sou um cara que fica um pouco irritado às vezes. Daí eu me deixo levar. Isso é errado. Então confesso aqui já eu preciso melhorar nesse ponto. Convido você a compartilhar aí como você vê Deus e como você vê essa relevância de enxergar a Deus. Obrigado pelo seu tempo. Não deixa de comentar aí com nós, escrever, compartilhar essa mensagem. Se ela falou com você e você acha que ela pode falar no coração de alguém. Um beijo e um queijo.